Contava-vos apenas uma pequena história, uma outra, enfim, se tiverem ainda paciência para ouvir, eu penso que sim, vale a pena. Em algumas situações onde estou, as pessoas costumam pagar para me ouvir. Não é o caso de hoje. Não é o caso de hoje. Mas é uma história muito engraçada. Este senhor chama-se Jean-Henri Fabre. Jean-Henri Fabre era um entomólogo francês, estudava os insetos. E o Sr. Jean-Henri Fabre, ao longo da sua vida, portanto, observando os insetos, descobriu um conjunto de lagartas que ele chamou lagartas de procissão, ou lagartas processionárias. E porquê? Porque estas lagartas, nós conhecemos estas lagartas como sendo a lagarta do pinheiro. A lagarta do pinheiro tem uma característica que é andar sempre em fila indiana, umas atrás das outras. E então ele observou que estas lagartas tinham este padrão e quis perceber se de alguma forma conseguia alterar o padrão destas lagartas. Se fazer com que, se a lagarta da frente fosse para a direita, que as de trás fossem para a esquerda. Mas não, estas lagartas jogavam àquele jogo follow the leader. Então andavam sempre atrás da lagarta que andava à frente. E só faziam aquilo que a lagarta da frente fazia. Às vezes nas empresas somos assim. Estamos à espera que sejam os outros a tomar as decisões, a tomar as iniciativas. Isso não é nada comigo, isto no meu departamento não é esse, o outro que faça. Quer dizer, eu não sou o dono disto, eu não sou o gerente, não sou eu que tenho que tomar a iniciativa. Às vezes somos lagartas de procissão. E então este entomólogo resolveu fazer um teste. Então pegou num conjunto de lagartas, pegou num vaso, e colocou um vaso, enfim, circular, e colocou uma lagarta no diâmetro superior do vaso. E colocou uma segunda lagarta à frente da primeira. Naturalmente, com o seu cérebro de minhoca, a lagarta pensou, bom, agora mandas tu, estás à frente. Mas só que ele colocou uma terceira lagarta à frente da segunda. Bom, e a segunda lagarta disse, ok, agora mandas tu. Só que ele foi continuando a pôr lagartas à volta do perímetro superior, do diâmetro superior deste vaso. Em determinada altura, todo o vaso estava repleto de lagartas. E cada uma destas lagartas tinha uma lagarta à frente. Naturalmente que as lagartas começaram a andar em círculo à volta deste vaso. E o Sr. Fabre esperou cerca de 24 horas, um dia, deixando que as lagartas estivessem exaustas, cansadas, não é? Para ver se conseguia alterar o seu padrão. Então o que é que ele resolveu fazer? Pegou na erva que estas lagartas mais gostavam de fumar, peço desculpa, de comer, às vezes acontece, e colocou, portanto, a erva que estas lagartas mais gostavam de comer no centro deste vaso, para ver se elas, com fome e cansadas, não é, de alguma forma alteravam o seu padrão de comportamento e iam comer. Mas nada disto aconteceu. As lagartas continuaram a andar à volta do vaso e não alteraram o seu comportamento. O que é que isso significa? Qual é esta metáfora? As lagartas de procissão confundem atividade com realização. Atividade é muitas vezes andamos nas empresas, temos as nossas secretárias cheias de coisas, passamos a vida a teclar no computador, ou andamos com pastas debaixo do braço de um lado para o outro a correr, cheios de atividade, mas realização nenhuma. No final do dia o chefe de vendas virou-se para os dois vendedores e perguntou, então como é que correu o teu dia? E ele respondeu, foi um dia bom, fantástico, fiz muitos contactos, fiz muitas reuniões, estive em muitas empresas, falei com muitas pessoas. E ele disse, ok, ótimo, parabéns, excelente. E virou-se para o segundo vendedor e perguntou, então e tu? E ele disse, eu também não vendi nada. Portanto, muita atividade, não é? Mas efetivamente pouca realização. Portanto, o objetivo deste livro é transformar este consumo de energia, este trabalhar, esta atividade, este falar com clientes, marcar entrevistas, fazer reuniões, em apaixonar clientes, agarrá-los para o nosso produto ou serviço, ser apaixonado pela empresa, ser apaixonado pelo serviço e, de alguma forma, transformar todos estes contactos em realização. Há uma outra história, se me permitem, até mandarem parar, eu naturalmente vou contando estas histórias, mas como as portas não estão fechadas, mas eu penso que vão gostar. Uma senhora resolveu, e que explica de alguma forma também este conceito, isto são vendas. Uma senhora resolveu, a senhora resolveu pedir ao marido para ir ao talho e comprar uma perna de porco para assar. E o senhor foi comprar esta perna de porco para assar, mas quando chegou a casa, trouxe a perna de porco inteira. E a senhora começou a ralhar com o marido porque ele tinha trazido a perna de porco inteira. Ele naturalmente disse, mas eu não sabia que era para trazer a perna de porco partida. E a senhora disse, mas tu não sabes, sempre que comemos perna de porco assada, a perna de porco vem partida para a mesa. Está bem, mas nunca me tinha apercebido disso. E o homem, na sua inteira paciência, que é aquilo que nos caracteriza, virou-se para a mulher e perguntou, mas ó querida, porquê que a perna de porco tem que vir partida para a mesa? E a senhora respondeu, enfim, não sei, mas já a minha mãe, a tua sogra, fazia a perna de porco desta maneira. E depois acrescentou dizendo, já não te lembras, passavas os fins de semana lá a comer que a tua mãezinha não estava de comer, estão a ver? E ele perguntou, mas está bem, e porquê que a tua mãe faz assim?
como a mãe estava a passar uns dias lá em casa, 2, 3 dias, já iam 3 meses, foram perguntar, portanto, à senhora, e chegaram ao pé da mãe e perguntaram: oh mãe, porquê que quando fazes perna de porco para assar, a perna de porco tem que vir partida para a mesa? E a mãe, naturalmente, na sua imensa sabedoria, respondeu: não sei, filha, já a tua avó fazia a perna de porco desta maneira. Felizmente a avó estava viva e resolveram fazer então um telefonema para a avó. E quando perguntaram à avó: oh, avó, porquê que quando fazes perna de porco para assar, a perna de porco vem partida para a mesa? Estão a imaginar a resposta da avó? Mas não, as avós são realmente senhoras muito sábias e sabem o que devem dizer. E a avó respondeu: ó filha, o meu forno é tão pequenino. Mas na vida nós muitas vezes vamos fazendo relações de causa e efeito, não tem nada uma coisa a ver com a outra. E olhamos para a perna de porco partida e pensamos que era enfim, uma qualidade gastronómica. E na realidade aquilo tinha a ver com a dimensão do forno. Na vida acontece isto nas empresas. Chegamos à empresa e perguntamos: porquê que isto se faz assim? Não faças perguntas difíceis. Quando eu cá cheguei já se fazia desta maneira. E nós muitas vezes nas vendas vamos fazendo exatamente a mesma coisa. Porque aprendemos com o outro que cá estava. Como é que se faz isto? Olha, desta vez faz assim, faz isto, faz aquilo, faz aquilo. E depois o mercado fica difícil, que é aquilo que nós estamos a viver hoje. E apercebemos que as velhas técnicas já não funcionam. E é um facto que, se alguém disser que não há crise, deve ser hospitalizado, naturalmente, no hospício, porque há crise. Mas é um facto que não ter capacidade, não ter os recursos, não ter as técnicas, não ter o know-how para vencer a crise, é o principal fator de crise. Esse é o principal fator de crise. Portanto, se nós estudarmos, se nós pegarmos no forno antigo, que não serve hoje os nossos interesses, e de alguma forma o guardarmos, e começarmos a trabalhar com um forno novo, que responda às necessidades dos mercados atuais, que nos permita enfrentar as crises. E reparem bem, uma das características do mercado é precisamente a maneira como a lei da oferta e da procura interagem entre si e tornam os mercados mais ou menos dinâmicos. Nós estamos a viver um momento em que a oferta é superior à procura. Naturalmente que as técnicas que utilizávamos no passado já não se adequam, portanto, às novas necessidades do mercado. De maneira que nós temos que mudar o forno. No outro dia estava a dar uma entrevista a uma rádio que me perguntava qual era, enfim, a utilidade deste livro. E eu penso que com a explicação que dei agora, explica naturalmente qual é, portanto, a utilidade deste livro. Eu não queria dizer que é um livro anticrise, porque não há livros anticrise, existem pessoas anticrise. Se alguém pegar, enfim, nos princípios que eu acredito que estão expressos neste livro, os princípios não valem nada por si próprio, mas se a pessoa tiver a coragem de os pôr em prática, de os utilizar, de continuamente desenvolver as técnicas que eu procuro aqui apresentar, tenho a certeza absoluta que terá mais facilidade, melhores condições de ultrapassar os atuais tempos de crise e eventualmente ser um best-seller. Muito obrigado por terem vindo. Eu estou disponível para estar convosco.